Do lado da nossa casa, onde morávamos, bem perto da nossa casa, onde morávamos em Curitiba, havia uma árvore, araucária. Quem sabe da árvore que eu estou falando? Araucária. Vocês conhecem a araucária? É uma árvore quase que exótica, que produz o pinhão. Não é? É um fruto que se come muito no sul. E um dia, conversando com um biólogo, e ele estava em casa, e passamos perto dessa árvore, e ele disse para mim, olha, esta árvore aqui, este exemplar de araucária deve ter 80 a 100 anos. E aí ele me explicou por que ele sabia disso. E eu estive, durante esse período no Paraná, conhecendo um pouco mais a araucária. A araucária é o pinheiro legítimo do Brasil, é o pinheiro brasileiro. Não aqueles pinheirinhos que a gente enfeita no Natal, que aqueles lá são pinheirinhos norte-americanos ou da parte norte do mundo, não é? Mas a araucária é um pinheiro brasileiro. E a araucária tem uma característica bem especial, que ela tem uma raiz chamada raiz peão, que é uma raiz que vai bem do centro do tronco para baixo. E a araucária, porque ela é muito exótica e os galhos dela se expandem com um peso muito grande, é uma copa muito frondosa, mesmo nas tempestades, e tem regiões no sul do Brasil que são de muito vento, de muito frio, ela não cai. E eu descobri que quando a araucária cai, é porque ela não desenvolveu a raiz, o quê? Peão, a raiz peão. Porque se ela tem raiz peão, ela não cai, não cai. Pode cair toda a galhada dela, mas o tronco fica em pé. O que nós estamos começando hoje é uma série de 8 domingos, pensando qual é a raiz peão do Evangelho. Coisas que você e eu não podemos negociar. O tema desta série de 8 semanas, tem a imagem aí? O tema desta série é voltando às raízes do Evangelho. Porque tem muita coisa que se fala que é Evangelho hoje, mas que, de fato, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo tem sido tomado hoje como superstição, como curandeirismo. Tem sido confundido com crendices. E tem cristãos que se identificam assim, que estão mais para curandeiros, e pessoas que estão buscando crendices e alimentando esta fé no vazio do que na raiz peão, profunda, que nos sustenta em pé. Então nós queremos ver hoje esse início desta série que vai nos ajudar a entender e voltar. Por que voltar? Irmãos, nós somos herdeiros de uma mensagem. Por isso nós vamos voltar a ela. Teve muita gente já na história do cristianismo que pagou alto preço para viver na raiz do Evangelho, para viver no verdadeiro Evangelho. E nós vamos voltar a isso, porque a gente se desvia, a gente pega atalhos que parece cristianismo, parece igreja evangélica, mas não é. Parece que você pode estar firme no Evangelho, mas você está crendo em coisas que de fato não tem muito a ver com raiz básica do Evangelho. Então, nós vamos voltar para alguns temas que são talvez para você muito conhecidos. E olha, que coisa boa cantar o que nós cantamos hoje. Nós cantamos raízes do Evangelho, nós cantamos fundamento da fé. Quanta coisa boa. E nós falamos sobre o amor de Deus. E esse é a primeira, chegamos agora na primeira raiz do tema de hoje. A primeira raiz do Evangelho que eu quero propor que a gente volte é a raiz da convicção no amor inabalável de Deus. Você pode falar essa frase comigo? O amor inabalável de Deus. Esse é o nosso primeiro tema, é a primeira raiz que eu quero trazer para você. Essa semana eu estava andando aqui perto
E veio ao meu encontro uma moça, estávamos por cruzar na calçada. E eu estava olhando para frente, percebi que ela chorava, mas ela chorava muito, muito. E ela estava no celular chorando muito. E quando eu cruzei com ela e percebi que ela estava mesmo em prantos e conversando com alguém, e continuei meu caminho, ela continuou dela, eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo com essa jovem? Uma mulher ainda jovem. Será que ela perdeu alguém? Será que o filho está doente? Será que ela está indo para a penitenciária visitar alguém? Será que ela está indo para o médico? Será que ela apanhou do marido? Será que ela brigou com o filho? O que está acontecendo com essa mulher? Talvez se você olhar para as pessoas que estão ao seu lado, talvez para a sua própria vida, você vai ver situações assim. Situações que fazem questionar se Deus de fato ama e ama a todos. Eu quero conversar com você um pouco sobre isso nesta noite. Eu li de um pastor que alistou nas últimas 36 horas anteriores àquilo que ele estava escrevendo, os fatos que vieram ao conhecimento dele, da sua igreja, uma grande igreja, e que ele teve que tratar, ajudar, orar, ouvir, visitar, aconselhar. E ele escreveu esses fatos, isso está registrado. E são problemas tão complexos, difíceis, que estavam envolvendo a vida da sua comunidade. E olha, se você é uma pessoa que se importa com gente, você certamente poderia fazer uma lista dessas hoje, agora. Não poderia? Assuntos que envolvem a sua vida, a sua família, os seus amigos. E com certeza você preencheria aí uma folha de coisas que vieram ao seu conhecimento. E se você colocar ainda as situações que não envolvem os seus relacionamentos, mas estão aí na mídia, de problemas, de abuso, de mau uso do dinheiro, de crianças que estão com fome, de crises nos países, de guerra, da guerra na Síria, e tantos problemas que estão acontecendo, que tomamos conhecimento, essa lista seria infindável. E às vezes nós questionamos, será que de fato Deus é amor? Porque a Bíblia diz isso. Mas acontece que estas circunstâncias, esses assuntos, esses problemas que vão acontecendo dentro de casa, essas orações que às vezes não são respondidas, elas nos fazem pensar, levantam um alerta, como que uma luz acendendo. Será que de fato Deus é amor? Quero compartilhar com você sobre isso. Na década de 60 e 70, houve uma série, quem assistia televisão naquela época vai lembrar, Perdidos no Espaço. Era uma família que foi lançada para o espaço para colonizar um determinado planeta, porque havia uma superpopulação e eles estavam então no filme predizendo que em 1993, que já passou muito tempo, né? A Terra estaria com uma população tão grande, então essa família foi lançada para o espaço. E havia lá uma família toda dentro de uma espaçonave, só que houve uma sabotagem e eles se perderam no espaço. Por isso a série chamava Perdidos no Espaço. E cada episódio era uma tentativa deles se conectarem com a Terra e voltarem para a Terra e tudo mais. Há muita gente que crê que nós estamos perdidos no espaço da vida, no que diz respeito a um Deus que governa, que dirige, que tem autoridade e que faz isso em amor. Pergunte para as pessoas que você conhece. Você vai encontrar muitas pessoas que até dizem crer em Deus. Talvez o seu chefe crê em Deus, o seu funcionário crê em Deus, o seu colega de trabalho crê em Deus. Se você perguntar, mas a fé que essa pessoa tem em Deus é uma fé baseada no deísmo. Deísmo, não teísmo com T, deísmo com D.
O deísmo diz, sim, eu creio em Deus. Porque não é difícil, tão difícil crer que há um Deus. Só que esse Deus é o Deus que deu pontapé na partida, sabe? Aquele jogador famoso que vem para dar o pontapé na partida de futebol e depois sai do jogo. Então Deus criou, e muitos creem que de fato Deus criou o ser humano, mas que ele não interfere mais com o ser humano, ele não se relaciona. Então esse Deus deixa de ser um Deus pessoal que se relaciona com a sua criatura. Isso é deísmo. Muita gente que diz crer em Deus, crê num Deus assim. Então não se contente em apenas ouvir alguém falar para você, não, eu creio em Deus. Tá, mas o que você crê sobre Deus? Nós cremos num Deus pessoal que se relaciona pessoalmente com as suas criaturas. E é um Deus que não apenas cria, mas ama a sua criatura. Essa é uma raiz fundamental do Evangelho. Deus governa a sua criação em amor. Você pode falar isso comigo? Deus governa a sua criação em amor. Em amor. Se você eliminar esta raiz, a árvore cai e o tombo vai ser grande. Não há sustentação para a fé no cristianismo. O cristianismo se torna sem fundamento se você jogar isso fora. Agora, e daí? E daí que nós temos que olhar para aquela moça que está na rua andando e chorando como alguém que é alvo do amor de Deus. Eu não sei como, eu não pude alcançá-la com nenhuma palavra, a não ser uma oração. Eu tenho que olhar para a minha própria vida, e você precisa olhar para a sua vida, crendo nesta raiz. Deus sabe o que eu estou vivendo e Ele lida comigo em amor, porque Ele é um Deus pessoal. Nós não cremos no deísmo, não é essa a nossa maneira de crer em Deus. E é isso que esse primeiro aspecto do domingo de hoje, não é? Desse domingo, nos diz. Então eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia. Eu desafiei você, nós desafiamos você a ler Romanos durante essa semana. E vamos ler um texto agora que fala sobre este amor de Deus. Romanos 8, o versículo 28 em diante. O 28 você nem precisa olhar, porque você sabe decor, não sabe? Como é que diz o 28? Sabemos que todas as coisas... E o que mais? Daqueles, não terminou, né? Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora é o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Nós acabamos de cantar há pouco essa letra. Que diremos, pois, diante destas coisas? Leia comigo agora. Se Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Você pode ler o próximo comigo? Mas agora vamos ler a conclusão do apóstolo Paulo de todo o capítulo 8. Vamos ler juntos os dois últimos versículos? Pois estou
nem qualquer outra criação será capaz de nos separar. A história da Bíblia é uma história de amor. Deus decide criar por amor. Ele toma a iniciativa. E na Trindade há uma conversa. Vamos criar o homem. Vamos compartilhar em amor da nossa essência, da nossa natureza. E ele decide criar, como resultado do seu amor espontâneo. O homem cai e ele, por amor, vai e se encontra com o homem, vai e busca o homem novamente e traz para si, porque ele quer, em amor, se relacionar, já que ele é um Deus pessoal, ele não é uma força. Na história da Bíblia, Israel vai e é chamado por Deus em amor. E a Bíblia diz que Deus cria Israel, institui Israel para ser um exemplo do amor dele para com as nações. Deus não tem predileção com Israel, Deus quer usar Israel apenas para alcançar as nações, porque ele ama Israel, mas ele ama também os gentios, os não israelitas. E a história da Bíblia toda é marcada pelo amor e prepara essa história à vinda de Jesus, um ato de amor. Vamos olhar para esse texto. Olha, para você rapidamente ver alguns destaques nesse texto. Versículo 28, Paulo faz 5 afirmações inabaláveis. Se você quiser anotar isso, 5 afirmações inabaláveis, bem rapidamente. A primeira delas, Deus age. Essa é a primeira afirmação. Ele atua. O texto diz, esse versículo tão conhecido, porque sabemos que Deus age. Eu estou lendo na NVI. Deus age em todas as coisas. Então, a primeira afirmação, Deus age, Ele atua, Ele intervém, Ele faz, Ele realiza, Ele interfere na história de quem quer que seja. A segunda afirmação é que Deus age em todas as coisas, todas as áreas, todas as histórias, todas as pessoas. Deus é capaz de intervir na história de um indivíduo, assim como Ele é capaz de intervir na história de uma família e de uma nação. Domingo passado nós ouvimos aqui um testemunho da missionária Marlúcia, e ela estava dizendo sobre o movimento de oração que há no mundo há mais de 10 anos em favor da Síria. E nunca, no meio deste sofrimento todo, nunca tantos sírios ouviram do Evangelho como nesta parte, nesta época da história daquele país. Nunca. Não quero entrar no detalhe agora do sofrimento. Talvez um pouquinho mais para frente nós vamos tocar neste assunto. Mas Deus age em todas as coisas. Terceira afirmação. Deus age para o bem dos que o amam. Isso é importante. Deus age para o bem dos que o amam. Deus tem propósitos para todas as pessoas que se colocam nas suas mãos. Deus tem história a escrever na vida de todas as pessoas que o reconhecem e se curvam perante Ele e o amam. É o que Paulo está dizendo. A quarta afirmação: estes que foram chamados, há um chamado. Então Deus age em todas as coisas, Deus age para o bem dos que o amam. Há um chamado disponível a qualquer pessoa. E quinto, há um propósito. Em um versículo, 5 afirmações. Deus age em todas as coisas, Ele age em amor, Ele age com um chamado e há um propósito no que Deus faz. Todas as coisas que Deus faz, ou que Ele permite acontecer. Veja, é importante isso. Se você não guardar mais nada, guarde isso. Deus faz, ou Deus permite acontecer com um propósito. Mesmo as coisas que nós fazemos,
que Deus jamais quis aquela decisão para nós, mas nós tomamos e devemos arcar com a consequência, com a responsabilidade. Mesmo nesta história, Deus tem um propósito e Ele vai cumprir. Se nós nos arrependemos, se é preciso nos arrepender e voltamos para Ele, Ele vai cuidar da nossa história. É isso que Paulo está dizendo. Você está talvez com várias decisões erradas que você tomou na sua vida. Deus tem um propósito e Ele quer cumprir a partir de hoje o propósito na sua vida, porque Ele age em amor. Ele age em amor. Vamos olhar mais para frente o texto. Agora vem outras 5 afirmações que são assim inegociáveis. Inegociáveis. Primeira, versículo 29. Ele nos conheceu de antemão. Veja o que está no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu. Nós cantamos no início do culto um cântico que disse assim: antes que a luz viesse, antes que o sol nascesse, tu és um Deus de amor. Mais ou menos isso nós cantamos. Deixa eu dizer a você, Deus conheceu você antes da fundação do mundo. Deus não conheceu você no momento que você entrou na igreja, por favor, não é? Deus não conheceu você no momento que você se batizou, no momento que você abriu a Bíblia, no momento que você disse, eu quero ser um discípulo de Jesus. Deus conhece você antes de você existir, antes de toda a criação em Jesus. Deus nos conhecia. Então, a nossa história está gravada em Deus, antes que houvesse qualquer coisa. Por isso ele diz aqui, de antemão, ele decidiu amar. Isso é o que está escrito no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, fez o que com eles? Veja aí, predestinou. Só essa palavra nós poderíamos meditar durante muito tempo. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu e nos determinou. Para quê? Olha o que diz. Para sermos, olha, a Bíblia se explica, gente, é só ler a Bíblia. Ele nos predestinou para quê? Para sermos a imagem de quem? De Jesus. Qual que é o grande e eterno propósito de Deus? Que sejamos todos parecidos com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Então, o que está acontecendo hoje na sua vida? Eu não sei. Não sei porquê, não sei como e não sei quando. Mas Deus sabe. E sabe qual é o plano dele? Para isso que está acontecendo na sua vida hoje? Fazer você parecer mais com Jesus. Porque Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de todos os filhos de Deus. Então, Ele quer moldar o caráter, Ele quer moldar o temperamento, a imagem de Jesus. Então, Deus olha para Jesus e olha para você, e olha para mim, e diz, está faltando. Então, Ele aperta aqui um pouquinho mais, Ele toca ali um pouquinho menos, Ele vai fazer alguma coisa nova na nossa vida, porque Ele olha o modelo, o molde, que é Jesus. Então, você marido, você esposa, o seu molde não é o seu pai, a sua mãe. Podem ser ótimos modelos, mas o seu molde, o seu modelo como filho, como mulher, como homem, é Jesus. Então, não se justifica quando dizemos, é que a minha família é dessa maneira, realmente é difícil. Olha, é Jesus o seu modelo. A imagem de Jesus. Então ele continua dizendo, Ele conheceu de antemão, Ele predestinou para sermos iguais a Jesus. Terceiro, Ele nos justificou. Ele nos justificou. Eu vou a um banco aqui na cidade, que tem que, para você entrar com o carro no estacionamento, tem que ter um carimbo. E aquele carimbo fica lá na mesa do gerente. Então você põe o carro lá, e quando você vai sair da agência, você leva o seu papel lá, ou você mesmo carimba, ou alguém carimba o seu papel, e aí você entrega para alguém que não vai cobrar nada de você.
cada vez que esse carimbo é colocado naquele papelzinho, eu estou justificado. Eu posso usufruir daquele benefício. Alguém está pagando aquele preço para mim. Esse estacionamento não sai de graça. Alguém está responsável por ele. Ele nos justificou. E diz o texto, em Cristo, através de Jesus, ele nos justificou, a fim de que ele seja o primogênito. Versículo 30. Ele nos predestinou e também nos chamou, e aos que chamou também justificou. E aos que justificou, em quinto lugar agora, ele também glorificou. Fala do nosso destino para a salvação, para a eternidade. Depois Paulo continua o texto e ele faz 5 perguntas. Sabe aquela pergunta que não tem resposta? É óbvia a resposta, você não precisa nem responder, não é verdade? A sua mãe pergunta, né? A mãe de um adolescente pergunta, tipo, meio-dia, você está com fome? Não precisa nem perguntar, não é? Adolescente está sempre com fome, ainda mais antes do almoço, não é verdade? 5 perguntas de resposta óbvia. Quais são elas? Primeiro, se Deus é por nós, primeira pergunta, qual a resposta? É óbvia. Segunda pergunta, se ele já deu o seu filho, versículo 32, se você está aí com a sua Bíblia aberta, se ele já deu o seu filho, ele não nos dará todas as outras coisas? Qual a resposta? Sim ou não? Sim. Ele não nos dará todas as outras coisas? É óbvio que ele supriu a maior necessidade. Terceira pergunta, versículo 33, se você está com a sua Bíblia. Qual é a pergunta? Quem fará a acusação contra os eleitos? Quarta pergunta, versículo 34. Quem os condenará? Quinta pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo estava escrevendo essa carta, e é importante você ser lembrado disso. Paulo estava escrevendo essa carta aos romanos, é óbvio, né? No ano 55 depois de Cristo. Portanto, Jesus havia morrido e ressuscitado 20 anos antes. A notícia da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, estava fresca na mente dos cristãos. E já naqueles anos, nos primeiros anos da fé, muitos cristãos já estavam pagando alto preço por causa da fé. O martírio dos cristãos, que começa com Estevão, a história conhecida no livro de Atos, ela vai se repetir por séculos. Talvez como clímax, Diocleciano, o imperador romano, no 3º século, que começa debaixo do seu poder, uma séria perseguição contra os cristãos em todo o mundo romano. E se você lê a história escrita por Eusébio é um historiador cristão do século III, Eusébio de Cesareia, procure na internet, leia o livro que ele escreveu sobre a perseguição dos cristãos. Ele conta a história daquilo que foi realidade para os cristãos nos 3 primeiros séculos. Veja, ele é do século III, da história da igreja primitiva. Quando homens e mulheres foram simplesmente cerrados ao meio, amarrados os seus membros inferiores e superiores, e cavalos puxavam até rasgar ao meio os seus corpos. Pessoas foram decapitadas, jogadas nas arenas para serem comidos por leões. Mães que viram seus filhos sendo comidos pelas feras. E Paulo olha para aqueles cristãos que estavam lá no centro do poder, na Brasília do Império Romano, lá na capital romana. Para essa gente que via a perseguição sair dos palácios e encontrar mulheres e homens e jovens e idosos nas ruas, quando pessoas eram queimadas vivas, simplesmente porque desenhavam
um peixe. Ictus é a palavra peixe no grego. E cada uma dessas letras, ictus, peixe, significa uma palavra e forma uma frase. Jesus Cristo, Filho de Deus, é Senhor. As pessoas morriam por isso. E Paulo escreve esta carta para quem está lá na sede da perseguição, e ele diz: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Por isso ele diz, talvez para você e para mim seja muito estranho o que Paulo está dizendo aqui. Veja no versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Leia comigo aí na sua Bíblia. Será, ele alista uma série de coisas. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Você entende por que ele diz espada, perigo, morte? Esta era a realidade dos cristãos. E deixa eu dizer uma coisa pior para você. Ainda é a realidade de muita gente, hoje. Olha, se nós não temos nenhuma razão, vamos dizer que não tivéssemos, deixa eu colocar melhor, se não tivéssemos nenhuma razão para viver o Evangelho de modo digno, uma razão nós teríamos, uma pelo menos. Tem irmãos nossos que só porque nasceram em países onde o cristianismo é proibido, pagam o preço da morte, da prisão, do abandono. Só isso já bastaria para você e para mim andarmos na linha. Sabe como é? Andarmos de forma digna do Evangelho. Só isso. Porque nós não teríamos o direito de dizer, porque eu nasci num país livre, nasci no Ocidente, nasci neste tempo, eu vivo como eu quero a minha fé. Só isso já nos bastaria. É lógico que nós temos muito mais razões para viver de modo digno do Evangelho e entender o amor de Deus. É para essa igreja que Paulo está dizendo: Deus nos ama. Quem pode nos separar do amor dele? É para esse povo que estava pagando com a sua própria vida. Agora, uma pergunta, e aí nós vamos caminhar para o final. Por que, a pergunta é, por que nós temos tanta dificuldade em responder a Deus em amor? A pergunta é séria, meus amados irmãos. A pergunta é, por que, se eu creio, eu entendo, eu sei na história, eu sei na Bíblia, na história bíblica, na história da humanidade, eu sei na história da igreja cristã, eu sei na história da igreja primitiva, que Deus ama mesmo em meio ao sofrimento. Por que que eu e você temos tanta dificuldade em respondermos a Deus em amor? E nós hesitamos, nós questionamos, nós duvidamos, nós somos incrédulos, nós não nos entregamos, nós não conseguimos amar as pessoas em resposta ao amor de Deus. A gente tem dificuldade, a gente tem raiva, a gente tem rancor, a gente não perdoa, e a gente não ama o próximo a quem a gente vê. Como é que a gente ama a Deus a quem a gente não vê? Por quê? Por que é tão difícil assim? A minha resposta para isso está no texto. Porque nós focalizamos nos paradoxos. Deixa eu explicar melhor. O que é paradoxo? Paradoxo é o encontro de duas realidades, duas verdades, duas afirmações que parecem opostas. Por exemplo, as mamães que têm bebê, o bebê tem quase toda noite, especialmente quando está fora de casa, tem um paradoxo do sono. Sabe quando a mãe sabe que o bebê está querendo dormir, mas não consegue dormir? Não é um paradoxo? Por que não dorme esse trenzinho aqui? Não é? Essa coisa aqui. Está com sono, está gritando, está chorando, mas não dorme, não consegue dormir. É um paradoxo. Tem sono, mas não dorme. A mãe chega em casa e vê que um copo foi quebrado e só tinha um filho ali. Quem quebrou esse copo? Eu não sei. Paradoxo é quando duas realidades se encontram e elas se contrapõem. Paulo está falando aqui de alguns paradoxos.
Versículo 18, ele começa a falar de um paradoxo. E ele fala justamente para a gente não ficar concentrado neles. Veja lá, versículo 18. Ele diz assim: versículo 18 de Romanos 8. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que nos está para ser revelada. Considero, quais são os paradoxos? Qual é o paradoxo aqui? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É o paradoxo do sofrimento com a glória. Paulo está dizendo que estas duas coisas convivem. Ele está dizendo, há um sofrimento presente. Ele estava escrevendo para gente que sabia bem o que era sofrimento. Bem, muito bem. Cristãos que sabiam que era dor. Ele está dizendo, há um sofrimento presente, mas eles não podem ser comparados com a glória. Ele está colocando no mesmo versículo uma afirmação. Tanto nós temos sofrimento, como nós temos glória reservada para nós. Sabe por que isso é importante? Porque se nós não entendermos isso que parece um paradoxo, nós vamos duvidar que no meio do sofrimento Deus nos ama. Quando nós passarmos pelo sofrimento, nós vamos querer só a glória e não o sofrimento. Então nós duvidamos que há um Deus que se relaciona conosco em amor no meio do sofrimento. Porque nós esperamos a glória que está por vir. E nós queremos glória sobre glória. E nós queremos milagre sobre milagre. E ajuda e resposta sobre resposta. E nos esquecemos que vivemos neste paradoxo. E nós precisamos saber que Ele está presente. E estará presente. Paulo fala desse sofrimento humano. Ele está escrevendo para gente de carne e osso. Mas ele fala também que há um sofrimento que é o da natureza, da criação. Ele continua dizendo aqui no versículo 19, que a natureza geme, anela ser reformada. Ela anela, ela deseja ser redimida. É o que ele diz no versículo 19, 20, 21, 22. Esse sofrimento não é apenas humano, ele é de toda a criação. Toda a criação, diz Paulo, geme, esperando a glória. Sofrimento e glória. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Para nós entendermos o amor de Deus, nós precisamos entender a queda do ser humano. Não há como você e eu entendermos o amor de Deus sem irmos para o Gênesis. Porque Paulo está dizendo que todos nós vivemos este paradoxo, esta situação de dor e de esperança ao mesmo tempo. Quando em nome do Evangelho alguém promete a glória apenas, ele não está pregando o Evangelho. Porque o amor de Deus consegue misturar estas coisas. E nós precisamos, na nossa compreensão da vida, do dia a dia, das circunstâncias, entender que nós vivemos neste paradoxo. Nós somos essa criança que chora porque quer dormir, mas não consegue. Nós somos esta criação que anela pela glória da eternidade, mas ainda estamos na dor do sofrimento. E se você quiser pegar um dos dois lados apenas, você deixa de ser cristão. Isso é sério. Por que muitos jovens, quando vão para a vida acadêmica, duvidam do cristianismo? Porque houve um filósofo grego no terceiro século, na verdade, chamado Epicureu. E o Epicureu, ele disse que é impossível um Deus ser misericordioso e onisciente e não acabar com o mal.
Os judeus creem em 3 afirmações sobre Deus, básicas, e ele estava falando sobre isso. Epicureu é de terceiro século antes de Cristo. E ele então estava contestando a fé judaica. E ele dizia assim, bom, a fé judaica, que é de onde nós temos as raízes do Evangelho, crê num Deus misericordioso, diferentemente do islamismo, um Deus misericordioso, um Deus onisciente e um Deus onipotente. E ele dizia o seguinte, é impossível ter os dois, se nós olhamos Deus e colocamos ele frente ao mal. Porque se ele é onipotente, e se ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas, e ele é misericordioso, ele tem que destruir o mal. Se ele é misericordioso e ele é onisciente, então ele não é onipotente, porque ele não destrói o mal. Você entende? Ele exclui uma dos atributos de Deus. Ele diz, é impossível crer nesse Deus. Paulo, quando vai a Éfeso, 300 anos quase depois, ele encontra, desculpe, não é Éfeso, é Atenas. Quando ele vai a Atenas, está lá em capítulo 17 de Atos, ele vai a Atenas, ele encontra os epicureus, que diziam, Paulo, você quer pregar esse Deus? Tudo bem, pode pregar. Nós não cremos nele, mas você tem direito. E ele vai então em Atenas e anda e começa a anunciar. E os epicureus vêm discutir com ele. Sabe o que Paulo prega? Jesus Cristo morto na cruz e ressuscitado. Essa é a nossa resposta. Então, se você olhar para esta aparente inconsistência entre sofrimento e glória, e não entender à luz da Bíblia, da história da queda humana, você deixa de crer. Por isso tem muita gente que deixa de crer, quando começa a se iludir com o mau academicismo, com o academicismo tendencioso, baseado em Epicureu. Nós temos que conviver com isso, irmãos. A glória não exclui o sofrimento e o sofrimento não exclui a glória, porque nós estamos em transição na história. A história ainda não chegou ao seu clímax. Deus está escrevendo a história. Você não precisa rejeitar o fato de Deus amar mesmo em meio ao sofrimento, porque é em meio ao sofrimento que Deus revela o seu maior amor. Tem muita gente aqui que poderia dar testemunho sobre isso. Quando eu estive mais dolorido e ferido, foi quando eu percebi mais a presença de Deus. Paulo escreve aos cristãos de Roma, dizendo, irmãos, nós estamos vivendo no meio da espada. E Paulo foi preso logo depois. Estamos vivendo no meio da morte, mas nós sabemos que nada vai nos separar do amor de Deus. Então, sofrimento e glória. Eu poderia listar outros paradoxos que estão aqui, Paulo está lidando com nesse texto, mas eu vou deixar para outra hora. Eu quero concluir indo com você para o versículo 38 e 39, que é o final do texto. Paulo, no 37, ele diz, mas em todas estas coisas, o que ele diz? É um versículo muito conhecido, né? Somos mais que vencedores. Eu sempre fiquei pensando, o que significa isso? O que significa ser mais do que vencedor? Bem, do ponto de vista humano, mais que vencedor significa que eu tenho muitas vitórias. Eu não sou um simples vencedor, eu acumulo vitórias, eu acumulo, na nossa linguagem, não é? Eu acumulo bênçãos, eu acumulo soluções de problemas, eu acumulo respostas de oração, eu acumulo conquistas, eu acumulo prosperidade. Mais que vencedor, não é só vencedor, você é muito mais do que isso. Essa é a linguagem de um cristianismo sem raiz. Mas eu quero propor para você que mais que vencedor significa um outro tipo de vitória. Eu não sou
desta vitória, eu sou além dela. Além dela. Não é isso que eu estou buscando, esta vitória. Eu estou querendo ser além disso, além disso. É mais ou menos como a gente diz assim, a vida não é só dinheiro, não é? A vida é muito mais do que dinheiro. Você concorda com isso? É outro tipo de análise, é outro tipo de percepção. Não é essa vida ligada ao dinheiro. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que vitória. Por isso que Paulo está falando, eu sou muito mais do que vencedor. Essa vitória, a vitória da conquista, a vitória do imperador, não é essa vida que eu quero. Eu quero aquilo que Deus está fazendo em mim pelo seu amor. Isso que é ser mais do que vencedor. Então esse grito de vitória humana, de conquista, de bênção sobre bênção, de ausência de sofrimento, não tem amparo na Bíblia. Não tem amparo. Porque ele está dizendo, nós somos mais do que vencedores para gente que estava sendo cerrada ao meio. Como é que pode isso? Que inconsistência é essa? Mas essa é a mensagem do Evangelho. Porque a nossa vitória não se resume a esse mundo. A essa perspectiva humana da vitória. Como é que a gente pode responder a Deus então? Olhando para o maior dos paradoxos. O paradoxo da cruz. Se você olhar para a cruz, você vai viver todas as inconsistências que a vida traz para você. Porque na cruz, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipotente se faz condenado, sofredor, servo, se humilha, se entrega e morre. Esse é o maior paradoxo, é nisso que nós cremos. Nós cremos numa loucura, é uma mensagem louca, incompreensível. E Paulo fala que ela é loucura mesmo. Não tem como permanecer se você não olhar para o amor de Deus, porque foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Cristo foi para a cruz. Eu quero convidar você para terminar, olhar para a cruz, na grande e suprema revelação do amor de Deus. E aí a gente pergunta, bem, por que nós não conseguimos responder então? É porque nós estamos olhando para nós mesmos. Sabe por que às vezes o marido não consegue amar a esposa, como é o desejo de Deus, o padrão de Deus? Porque ele olha para ele e não olha para a cruz. Porque quando olhamos para a cruz, nos esvaziamos de nós mesmos. Sabe por que os filhos são rebeldes aos pais? Sabe por que gritaria acontece em casa? Sabe por que nós não conseguimos vencer, quem sabe, maus hábitos e coisas que nos atormentam? Porque a gente não está olhando para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para esse paradoxo de Deus. Olhe para essa história de Deus. Deus se faz condenado e morre para resolver o nosso problema. Então eu quero convidar você a olhar para a cruz nesta noite e dizer, eu compreendo o amor e quero viver nele. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Eu quero convidar você a colocar a sua vida e dizer, Deus, me ajuda a amar, me ajuda a amar. Porque se eu fui alvo deste amor, essa semente tem que cair em mim e germinar. Quais são as dificuldades de amar hoje que você está tendo? De se doar, de perdoar, de recomeçar, de dar a mão, de estender a oportunidade. Onde é? É em casa, com seus pais, é na família, com você mesmo. Quero convidar você a olhar para a cruz.
convidar você a olhar para Jesus. Onde é que está a dificuldade de perceber esse amor? Talvez na sua vida você não está nem conseguindo ver o amor de Deus, porque você olha para um dos lados apenas da realidade. Você está olhando só para o sofrimento e fazendo perguntas: por que eu? Por que tanto sofrimento? Por que tantos problemas? Talvez você esteja olhando só para a glória e dizendo: eu quero solução para isso. Por que as coisas não estão acontecendo? Então eu quero convidar você a olhar para a cruz nesta hora. Nós vamos cantar, vamos orar e depois terminar o culto. E é a oportunidade que você tem de responder ao nosso Deus. Cabeças baixas, vamos orar agora. Pai, nós queremos reconhecer na Tua presença que por não experimentarmos e por não nos entregarmos ao Teu amor, nós não conseguimos viver, não conseguimos amar. Por não Te amarmos tanto, Senhor, não estamos conseguindo amar pessoas. E eu quero agora entregar nas Tuas mãos aquela pessoa que está desejando uma transformação, desejando a cura, desejando a mudança, desejando receber o perdão para passar. Eu quero orar agora para que o Teu Espírito libere esta cura, como cantamos há pouco, libere este toque, libere esta mudança. Deus, que o Teu Espírito Santo venha e trabalhe no meio dos nossos corações, nos fazendo refletir aqui na terra este amor que já recebemos de Ti, Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, por mim mesmo, para que todos nós estejamos tão fincados nesta raiz do amor inabalável do Senhor, que não haja ninguém ao nosso lado que deixe de receber de nós este amor que o Senhor tem nos dado. Nós Te pedimos, Pai, cura então, cura os relacionamentos, cura a família, cura os filhos e os pais, cura, Senhor, a nossa vida, cura o nosso pensar, o nosso sentir, cura o nosso coração, Senhor, a nossa mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós nos entregamos a Ti, queremos fincar raiz, Senhor, fincar raiz no Teu amor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar-me a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o Seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo Teu amor. Transmitir esse amor que vem. Ó Deus, te louvo pelo Teu amor.
obrigado pelo teu amor, Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que se sacrifica, amor abnegado, que as consolações, a presença confortadora em meio ao sofrimento, à dor, estejam sobre nós permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém e amém. Dá um abraço quem está perto de você, fala que Deus te abençoe muito.